Ele disse que você começa e que você profere algumas injúrias contra ele. Você chegou a xingá-lo? Você não reconheceu ele? Ele fala que você chamou ele de deputado do PSOL, uma coisa assim. Você chegou, como é que nem lembra dele? O que aconteceu naquela hora ali? Ele disse também que você chamou ele de noia e lixo. Nunca. O primeiro contato que eu tive com ele foi quando eu estava saindo com o carro, certo? A primeira coisa que eu falei para o indivíduo, que lá onde que ele estava passando não era faixa de pedestre. Não tem faixa aqui, essa foi a minha palavra, não tem faixa aqui. Antes, é claro, quando ele estava passando, ele olhou para mim, eu fiz assim, ó. Pode passar. E mesmo assim ele ficou me olhando, daí eu vi que ele estava olhando assim para tentar me intimidar, eu falei, aqui não tem faixa. Foi a hora que ele falou para mim, você não sabe quem que eu sou, e começou os xingamentos. Como eu já estou acostumado a operar carro naquela área, já sei como que é, briga de trânsito, essas coisas, eu só balancei a cabeça e estacionei o carro, nem liguei. Mas quando ele viu que eu estacionei o carro lá, na própria imagem já mostra ele e o outro rapaz para cima de mim. E ele que começou a deferir o chute primeiro, ele me acertou com um chute, uma voadora e 2 socos, aí o outro rapaz que estava com ele me derrubou no chão. Aí começou as agressões. Se eu perguntar outra coisa que ele diz é que ele não te agrediu ali, que ele chegou a dar 2 tapas apenas em você. Qual é o primeiro golpe que você leva? Dele, um chute. Isso está nas imagens, não tem como ele usar esse argumento, está nas imagens. Não tem como. Ele mesmo tá se enforcando nas coisas que ele tá falando. No momento que ele agredia você chegou a falar alguma coisa para ele? Você chegou naquele momento? Não, quando ele começou a me agredir, eu só protegi meu rosto. E a hora que eu caí no chão ainda, aí que eu protegi mais ainda. Foi a hora que eu senti um chute aqui. Que eu não sei nem se falar se foi dele o chute quando eu estava no chão ou do rapaz que estava com ele. Minha única coisa é proteger meu rosto. Ele disse que você bateu no carro, foi lá e bateu no carro, depois, aquela hora que você atravessa a rua e vai tentar anotar a placa. Eu me afastei porque eu não sou bobo também de ficar na frente do carro, né? Eu já me afastei, já não consegui pegar a placa do carro. Mas eu, em nenhum momento eu encostei no carro. Até aquele momento você não sabia que era um deputado? Nenhum momento. Ele achou que eu deveria conhecer ele, falou, você não sabe quem que eu sou e me xingou. Mas eu não... E você foi atrás ali para pegar a placa? Para pegar a placa, porque até onde é o único meio de defesa minha, de saber para ir atrás. Porque eu estava no meu trabalho, fui espancado por 2 pessoas desconhecidas. A única coisa que veio na minha cabeça é pegar a placa para a gente ir atrás dos indivíduos. Quem que são os outros rapazes que, quando tem o primeiro vídeo que viraliza, que ele fala assim, vocês estão em 3, então venha sozinho. Quem eram esses rapazes que estavam com você ali, que ele aponta no vídeo? Eram 2 meninos de menores que vendem bolo na esquina. Bolo de pote na esquina. E ele vem com frequência esse bolo lá? Ele sempre tá lá na esquina lá. Você já conhecia eles ali? Já tive contato 2 vezes com eles assim, mas não é contato assim de amizade. Eles sempre estão lá, sempre dou joinha pra eles quando eu tô passando lá, pra dar a volta na quadra. Mas não, a gente não tem uma relação de amizade assim, mas os piazinhos são trabalhadores, são gente boa. E aí, como que eles foram te ajudar? Eles foram filmar? Eles pegaram, só filmaram, apenas. Não falaram nada direto para os 2 rapazes, não falaram nada. Só começaram a filmar. Só esse foi o papel deles no que vocês perguntaram, apenas. E nesse momento o Renato fala para vir os 3. Porque ele achou que eu estava indo para brigar. Porque foi ele que desceu do carro. Eu, no meu entendimento, quando eu fui anotar a placa, deixa ele anotar a placa e ele continuar embora, ele vazar embora. Mas não, ele parou o carro na frente e veio. Foi nisso que os piás já começou a gravar. E o que você falou para ele a hora que ele aparece caminhando, com o braço cruzado, na calçada? E você fala alguma coisa para ele, porque ele está voltando ele com um assessor. Isso, eu falo. E agora, o que você quer? Daí eu comecei a falar, eu falei, e agora, o que você quer? Daí nisso ele já falou, vem vocês 3. Eu falei, negativo, tá eu aqui sozinho. Vocês que vieram em 2 pra mim. Isso tá bem claro no vídeo que eu falei. Muito bem claro. Vocês acreditam que esses rapazes conheciam o deputado? Os meninos estavam gravando? Eu acredito que não. Provavelmente não, porque a única coisa que eles fizeram foi só gravar. Se eles conhecessem, os meninos tinham falado pra mim, esse daí é o deputado fulano de tal. No meio que tava tendo confronto, um pedestre que estava passando, que nem estava na hora, falou, esse daí que não é vereador, vereador do PSOL. Foi ele que passou do lado falando sobre isso.
sobre algum cargo. Aí eu olhei para ele e falei, ah, então você é famosinho? Foi isso que eu falei, que ele falou que eu falei que ele era vereador do PSOL, não sei que tal, porque eu não faço nem ideia. Fui saber dele, o que ele era, só depois de todo o ocorrido, que as pessoas vieram falar para mim. E qual o motivo da agressão inicial? Por que naquele momento que você sai com o carro, ele volta? Então, na verdade... Conta a história do início, então. Isso, né? A história, Conta a tua versão a do início. história desde o início, contar de novo. Tava dando a ré com o carro, passaram os dois pedestres, que no caso é ele e a outra moça que estava com ele. Aí, eu vi eles, parei igual eu faço normal. Parei, esperei eles passar, dei a manobra com o carro. Aí eu olhei o retrovisor para ver se não estava vindo. E se vocês pegarem na imagem certinho, a hora que eu tô... quando eu dou olhada para ele, ele sai da rua e vai para a calçada. Daí depois disso eu não vi mais ele, eu só vi depois que eu olhei o retrovisor para ver a passagem de carro. E nisso, quando eu estava só focado nos carros aqui, ele tinha voltado para a rua também. Foi nessa hora que daí liberou para mim sair com o carro, que daí ele apareceu na frente. Mesmo assim, normal, acontece, né? Normal isso acontecer. Freiei o carro, falei para ele passar. Não sei se o jeito que eu falei para ele passar, ele ficou assim. Daí ele olhou para mim assim, ficou olhando para mim. Não sei se ele queria que eu reconhecesse ele, que ele era o deputado Renato Freitas. Não sei qual que era a coisa dele. Daí eu vi que ele ficou me encarando. Eu falei, cara, aqui não tem faixa. Aqui não é faixa de pedestre. Isso foi a única coisa que eu falei pra ele. Foi a hora que ele falou, você não sabe quem que eu sou. Pau no cu, não sei que tal, não sei que tal. Daí eu sobe. Fazer o quê, né? Acostumado já a dirigir, vendo direto frequência de brigas no trânsito aí. Eu só balancei a cabeça, estacionei meu carro para poder voltar lá e eu pegar outro carro e continuar o meu trabalho. O deputado chegou a falar que neste momento você também chegou a xingá-lo com palavras de bate-calão. Chegou a acontecer? Negativo. Eu saí e nem dava tempo também. Ele ficou falando um monte de palavrão enquanto eu estava estacionando o carro ainda. Eu só dava para ouvir a voz dele de fundo falando um monte de coisa, que eu estava com os vidros abertos do carro. Do momento que eu saí até na hora de estacionar. Só depois que eu tranquei o carro que o vidro levanta sozinho os vidros lá, tudo. Mas em nenhum momento eu pensei em xingar ele. Ele que veio com as agressões, com as coisas, porque não deu nem tempo. Depois que eu fechei a porta do carro, eu saí já para vir pegar outro carro, eu já vi eles falando merda assim. Aí eu parei para ver o que eles estavam falando. Quando eu ia pensar em voltar lá pegar o carro, eu já vi eles indo correndo já. Foi nesse momento que já começou as agressões que vocês veem no vídeo. Wesley, o deputado disse que você usou injúrias racistas. Negativo. Você foi racista? Nunca. Negativo. Isso aí é uma calúnia, é o jeito que ele está tentando se safar disso. Minha família, parte da família da minha mãe tem a pele bem mais escura que a minha. Sem falar que também eu não sou branco, polaco, né? Então isso é uma coisa que ele está tentando usar contra, porque por causa da conscientização, né? Daí ele quer usar isso como para tentar se safar. Mas negativo. Eu nunca na minha vida vou ser racista e muito menos usar algum argumento desse tipo aí. Em que pese que de repente, vamos colocar todas as possíveis suposições, trocar o xingamento. Que ambas as partes tivessem trocado o xingamento. Como você se sentiu com essa reação de uma briga de trânsito, que poderia ser só uma troca de ofensas e cada um segue a vida, Sim. sendo agredido dessa forma que aparece aqui no vídeo, e por um deputado? Não, depois de toda essa ocorrida eu fiquei, meu Deus do céu, esse daí é as pessoas que estão à frente do nosso país, um deputado fazer uma coisa dessa, isso aí foi que até hoje eu ainda estou tentando processar o que leva a pessoa a fazer isso. Eu ainda estou tentando eu não estou acreditando ainda. Porque até eu comi na minha cabeça lá duas pessoas normais, querendo se achar os bambambam, eu vou bater nesse cara aí. Eu até na minha cabeça era isso, por isso que eu fui pegar a placa lá, mas depois que eu fiquei sabendo que era deputado, as coisas assim, é uma vergonha. Se soubesse que era deputado, faria diferente? Aí eu ia pegar a placa, na verdade eu acho que eu não ia fazer nada diferente. Porque, claro que a única coisa diferente que eu ia fazer era tentar, se tivesse algum policial lá, e já falar, aquele lá é fulano de tal, me agrediu, e só. Mas, tipo, eu soubendo que ele era deputado aí, eu acho que não ia mudar muita coisa também, não. Fizemos essa convocação à imprensa paranaense. Eu sou Jeffrey Gichini, OAB Paraná 65371, sou advogado do senhor Wesley. Fizemos essa convocação à imprensa para expor a verdade
ao Paraná e ao Brasil.